Olá, tudo bem? Vamos compartilhar mais uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Hoje eu estou com a Bíblia aberta aqui, como sempre faço, no Salmos 40, e o tema é paciência. Paciência é algo que falta nos nossos dias, Nós vivemos uma geração que não gosta de esperar. Esperar, ter paciência, aguarda um pouco. Essas coisas nós não gostamos. E de fato, esperar é difícil mesmo. Mas sabe, a pressa, aliás, já tem um ditado, A pressa é inimiga da perfeição. Sim. A pressa às vezes nos leva a tomar decisões precipitadas. E como existem decisões que mudam a nossa vida para sempre, esperar ainda é o melhor conselho, ou esperar ainda é a melhor decisão que tomamos. Veja o que diz o Salmos 40, no versículo 1, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esse é o Salmos 40, do versículo 1 até o versículo 2. Mas ele começa dizendo: Esperei com paciência no Senhor. Existem pessoas que até conseguem esperar, mas não com paciência. Existem situações que nós até conseguimos esperar um pouco, mas não com paciência. Muitas vezes nós esperamos, mas esperamos com muita ansiedade. Nós esperamos reclamando, nós esperamos brigando, nós esperamos, mas esperamos de mau gosto, de mau humor, com tribulação, com pavor, com desespero, mas não com paciência. Mas é interessante porque o texto diz que o Senhor se inclinou para o salmista porque ele esperou com paciência. Ele não esperou com ansiedade, ele não esperou com raiva, ele não esperou com ódio, ele não esperou com reclamação, ele não esperou com murmuração, mas ele esperou com paciência. Um outro ponto importante é que ele esperou com paciência no Senhor. Ele não esperou com paciência nas coisas materiais, ele não esperou com paciência nas pessoas, ele não esperou com paciência nele mesmo, ele não esperou com paciência no sistema, ele não esperou com paciência na política, ele não esperou com paciência na religião, não. Ele esperou com paciência em quem? No Senhor. Aqui nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, é esperar de maneira correta. Segundo, é esperar na pessoa certa. E aqui o salmista diz: eu esperei com paciência, mas esperei com paciência no Senhor. E quando ele esperou com paciência no Senhor, então o Senhor se inclinou e ouviu a sua oração e o seu clamor. E aqui nós aprendemos outra lição, que é o tempo. Nós queremos tudo no nosso tempo. Nós queremos agora, no nosso tempo. Nós queremos urgente no nosso tempo. Nós olhamos para o nosso tempo, nós olhamos para a nossa emergência, nós olhamos para a nossa necessidade, nós olhamos para o nosso desespero, nós olhamos para a nossa ansiedade, nós queremos agora. Mas o tempo não nos pertence. E é importante nós entendermos que, quando nós esperamos com paciência no Senhor, então o Senhor vem e faz o que precisa ser feito. No tempo dele, no tempo de Deus. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Romanos
capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Lá está escrito assim. Mas, na maioria das vezes, por não termos paciência de esperar e atropelarmos o processo em tudo, sabe, nós acabamos não impedindo que Deus faça, porque ninguém pode impedir aquilo que Deus se propôs a fazer. Mas, de uma certa maneira, nós acabamos atrapalhando o processo. Usando aqui uma palavra meramente humana, é claro, o Senhor sabe disso, eu diria que nós acabamos atrapalhando os planos de Deus na nossa vida, porque nós não sabemos esperar. Eu ouvi um dia desse uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim: existem pessoas que primeiro faz o que dá certo para depois fazer o que gosta. E esta é a maneira correta de se fazer. Esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência nele. Espera com paciência nele, porque no tempo dele ele vai se manifestar. Às vezes nós estamos passando por um processo difícil. Mas quando nós passamos por um processo na nossa vida que é muito difícil e esperamos o fim disso no Senhor, o Senhor vai nos dar a paz que nós precisamos, Ele vai nos dar um coração calmo, Ele vai nos dar um coração sensível, o Senhor vai nos dar uma melhor condição psicológica, uma melhor condição hormonal, uma melhor condição espiritual, uma melhor condição física para que nós possamos passar por esse processo. Porque o Senhor está vendo que nós estamos passando, mas nós estamos esperando nele. E o salmista diz assim: depois que eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor viu o meu sofrimento, a minha luta, mas ele viu também a minha esperança nele, porque esperar é ter esperança. Então ele diz assim: então o Senhor se inclinou para mim. O Senhor teve misericórdia de mim. Ele se compadeceu de mim e me tirou daquele lugar difícil que eu estava e firmou os meus pés sobre uma rocha. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem. Firmar os pés numa rocha significa nos colocar num lugar seguro. Ou seja, o fato de esperar com paciência no Senhor Jesus Cristo, isso nos fortalece, isso nos dá resiliência, isso nos dá capacidade. E quando nós estamos esperando no Senhor o fim de um problema que nós não podemos resolver, então é como o salmista disse: o Senhor veio e resolveu. O Senhor veio e fez. Ou seja, o Senhor me tirou de uma situação de angústia e dor e me colocou num lugar de paz, de tranquilidade e de alegria. Que nós possamos aprender a esperar no Senhor e que seja sempre para o louvor, para a glória e para a honra dele. Fica com essa palavra no teu coração, toma posse dela, porque ela pode transformar a tua vida. Eu sou o pastor PH, estou sempre por aqui, trazendo uma palavra de Deus para você.